Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje falaremos desse jogador que para muitos é o melhor jogador da história do tênis. Para mim tá lá realmente entre os melhores, pelo menos o mais completo deles, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Vamos aqui discorrer a carreira desse grande tenista Roger Federer e também falar dessas grandes rivalidades que ele teve aí durante sua trajetória, que ainda não terminou. Tá no final da carreira? Tá. Mas com tudo que ele já construiu, com certeza ele merece estar por aqui. Mas antes de começarmos especificamente a falar desse grande astro do tênis mundial, gostaria de convidá-los para o de sempre, daquela curtida básica. Também comente aqui, fale o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal. Me fala também quem você quer ver aqui nos próximos vídeos. Sempre bem-vindo suas sugestões. E é claro, se ainda não se inscreveu, se inscreva, viu? Se inscreva no canal para que você possa ser avisado de quando novos vídeos estiverem por aqui. Beleza? Também não se esqueça da hashtag no final, hein? Show de bola, galera! É isso aí. Então não vamos enrolar mais. Tem muita coisa para contar desse grande astro do tênis mundial, Roger Federer. Para muitos, como eu falei, o maior da história. Com certeza, um dos maiores ele é. Vamos lá saber um pouquinho mais da vida de Roger Federer. Roger Federer nasceu no ano de 1981 na cidade de Basel, na Suíça. Seu pai, suíço, e sua mãe era sul-africana. Com certeza muitos de vocês não sabiam dessa informação. E ele tem dupla nacionalidade. Roger cresceu no município de Muschenstein. Fica lá na Suíça mesmo e é bem próximo da França e da Alemanha. Lá ele cresceu, se desenvolveu como pessoa e também começou a praticar o tênis. Podemos dizer que até de maneira um pouco tardia. Ele só começou a praticar realmente, ter aulas e a competir com 8 anos de idade. Claro que o fato de não ter nenhum histórico esportivo na família também ajudava nesse início tardio de carreira, né, do Roger Federer. Até porque seus pais trabalhavam com produtos farmacêuticos, não tem nem muito a ver com o esporte, né? E desde já de muito cedo ele já demonstrou um talento muito grande, até porque a gente vê tudo que ele fez na carreira dele, correto? E isso ficou cada vez mais nítido nos treinamentos, nos campeonatos de base que ele participava e também na vontade que ele tinha de estar dentro de quadro. Tanto é que lá no torneio da Suíça, o mais importante do país, ele fez questão até de ser boleiro, mesmo sem jogar, né? Tem aquelas crianças, aqueles jovens que ficam jogando bolinha para os jogadores. Então, o Roger Federer, ele foi 2 vezes boleiro desse torneio lá na Suíça, no ano de 92 e 93. E assim ele foi se desenvolvendo dentro do tênis, participando de competições nacionais lá na Suíça, como também internacionais, e se destacando bastante. Porém, conforme os anos foram passando, ele foi ficando mais velho, e como acontece no Brasil, lá na Suíça, quando o homem completa 18 anos, ele precisa se alistar, ele precisa fazer o alistamento militar. E o Roger se viu tendo que dividir a sua atenção entre o serviço militar e também a sua paixão pelo tênis, a sua carreira para o tênis. Ele só conseguiu se livrar do serviço militar apenas com 22 anos no ano de 2003. Isso, ele já tinha uma carreira profissional até bem consolidada, que ele estreou no ano de 1998. Porém, isso eu vou contar lá no outro capítulo. Roger Federer basicamente competiu nas categorias de base de 93 a 98, que foi o ano onde ele se tornou profissional. E ele teve muitas conquistas, como eu falei. E as mais importantes foram os 4 títulos nos torneios IFP, que é como se fosse uma associação dos tenistas profissionais. E um dos grandes torneios que ele conquistou esse título foi o World Bowl, que é um dos principais torneios de tênis nas categorias de base. E também ele foi campeão em simples e em duplas em Wimbledon, como um garoto ainda bem jovem. Isso já em 98. Claro que a gente vai ver que ele teve uma grande trajetória, principalmente lá em Wimbledon e nos grandes slams, que foram bem marcantes aí na carreira dele. Bom, Roger Federer começou sua carreira profissional já tendo muita expectativa sobre ele, pelos títulos que ele conquistou e por ter sido o número 1 no ranking juvenil. Sua trajetória começou com uma derrota, mas já logo nos seus primeiros anos ele conseguiu grandes resultados, mesmo sem conquistar títulos. Tanto é que em um pouco mais de um ano de carreira profissional,
ele já conseguiu alcançar a posição entre os 100 melhores tenistas do mundo, o que é muito raro. Porém, como eu falei, o primeiro título demorou um pouquinho para vir. Ele veio apenas no ano de 2001, no torneio em Milão, na Itália. Sendo que ele tinha já conquistado um título de duplas, um Challenger, no ano de 1999. Digamos que 2001 foi um ano realmente de colocar o Roger Federer como um dos grandes tenistas no circuito. Seu primeiro grande feito, podemos dizer assim, foi no Grand Slam de Roland Garros, lá em Paris, na França. Conseguiram avançar até as quartas de final do torneio. Esse feito foi repetido por Roger Federer também em Wimbledon, que é o Grand Slam seguido de Roland Garros. Ele conseguiu chegar às quartas de final, derrotando ninguém mais e ninguém menos que o grande Pete Sampras. Já tem vídeo no canal. E essa vitória sobre o Pete Sampras foi em 5 sets, um jogo maravilhoso, considerado por muitos um dos grandes jogos da história do torneio. Depois desses bons resultados, tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon, Roger Federer chegou ao top 15 do mundo pela primeira vez. E no ano seguinte, em 2002, foi a primeira vez que Roger Federer conseguiu um título poderoso no circuito dos Masters da ATP. Para quem não sabe, existe, como eu já comentei aqui, os Masters 1000, os Masters 500 e os 250. Na época, existia os torneios Master Series, que eram considerados os Master 1000, que mudou de nome posteriormente. E o Roger conseguiu o seu primeiro título na cidade de Hamburgo. E graças a essa conquista, Federer alcançou pela primeira vez o top 10 no ranking mundial. Se vocês já achavam que ele já estava muito bem posicionado no ranking, já tinha uma carreira bem consolidada, rapaz, espero que vem por aí. Tudo começando no ano de 2003, onde ele conquista o seu primeiro Grand Slam. E na sua casa, podemos dizer assim, onde ele conquistou boa parte dos títulos de Grand Slam, que é na grama sagrada da Inglaterra, em Wimbledon. Na trajetória, ele venceu nada mais nada menos que Andy Roddick, que era um dos principais jogadores da época, e também Mark Philippoussis, um dos maiores saques de toda a história do tênis. Nesse ano, ele também conseguiu a incrível marca de chegar em 9 finais em torneios da ATP, sendo que ele conquistou 7 títulos, terminando a temporada como o número 2 do mundo. E o ano de 2004 foi quando ele atingiu o topo e logo cedo. Logo no início do ano, ele conquistou o Australian Open. Nesse torneio, ele alcançou o número 1 do ranking pela primeira vez. Ele ainda venceu o torneio de Wimbledon e o US Open, ou seja, ele ganhou 3 torneios Grand Slams dos 4 possíveis na temporada. Além disso, ele conquistou outros 3 títulos do Master Series, o que seria hoje o Master 1000, e teve um recorde impressionante de 74 vitórias e apenas 6 derrotas na temporada. Com isso, é claro, ele terminou a temporada como o número 1 do ranking mundial. No ano de 2005, ele manteve a boa toada dos anos de 2003 e 2004, só que não conquistou 3 títulos de Grand Slam como no ano anterior. Ele conquistou 2, repetindo o título de Wimbledon e também o US Open. Ele aumentou o número de títulos dos Master Series, ganhando 4. E teve, ao todo, no ano, 11 títulos. Isso mesmo, 11 títulos em torneios da ATP. Claro, terminando em primeiro no ranking mundial naquele ano novamente. Com um recorde de 81 vitórias e apenas 4 derrotas na temporada. Se você achou que o ano de 2005 foi bom, aguarde! 2006 foi melhor ainda. Ele conquistou 12 títulos durante a temporada, com 92 vitórias e apenas 5 derrotas ao longo do ano. Chegou à final dos 4 Grand Slams na época, perdendo apenas na França para o grande rival da sua carreira, na minha visão, que é o espanhol Rafael Nadal. Vocês vão ver que o nome do Rafael Nadal se repete algumas vezes aqui. E foi uma rivalidade realmente muito boa, porque em partidas Roger Federer ganhava e em outras Rafael ganhava. Os dois dividiam bem o número de vitórias, era incrível a rivalidade e o equilíbrio entre esses dois tenistas. Em 2007, novamente ganhou 3 dos 4 Grand Slams, repetindo os 3 títulos na Inglaterra, nos Estados Unidos e também na Austrália. Ele repetiu o primeiro lugar no ranking no final do ano e novamente perdeu na França para o Rafael Nadal. Lembrando que lá em Wimbledon, na Inglaterra,
Esse foi o 5º título consecutivo de Federer na grama de Wimbledon. O ano de 2008 podemos dizer que foi o primeiro ano complicado para Roger Federer em questão de saúde. Ele teve mononucleose, o que atrapalhou muito ele, principalmente na primeira parte da temporada, depois de jogar o Australian Open, e teve alguma série de contusões. Ele chegou até ganhar o título do US Open, lá nos Estados Unidos, porém perdeu para Rafael Nadal o título de Roland Garros e também de Wimbledon. Depois de muito tempo, alguém destronou o Roger Federer lá na Inglaterra. Com isso, Rafael Nadal crescendo muito, né, ele tomou a primeira colocação do Roger Federer no ranking mundial, depois de incríveis 237 semanas liderando o ranking. Em 2009, começou a vir alguns feitos em matérias de números para Roger Federer. Primeiro, que foi o primeiro e o único título do suíço em Roland Garros, vencendo não o Nadal, mas o Söderling na final lá na França, em Paris. Com esse resultado, ele igualou o número de títulos em Grand Slams de Pete Sampras, 14 no total. Só que essa igualdade não durou muito tempo, porque em Wimbledon ele retomou o título, ganhando novamente e assim se tornando o maior ganhador de Grand Slams na história, com 15 por enquanto. E é claro que esses dois títulos o ajudaram a chegar novamente ao topo do ranking mundial para ganhar mais algumas semaninhas como o líder do ranking. Quer saber mais? Década 2010, próximo capítulo. No ano de 2010, surgiu um terceiro nome, aí, podemos dizer, para disputar a primeira colocação no ranking mundial, que é o sérvio Novak Djokovic. E os três basicamente disputavam quase todos os torneios. O Federer, ele ganhou o Australian Open, porém ele terminou com a segunda colocação no ranking mundial atrás de Nadal naquele ano. Em 2011, pasmem, Djokovic crescendo, claro, Nadal já estava lá. Foi o primeiro ano depois de muito tempo, o Roger Federer ficou sem conquistar um título de Grand Slam. Porém, não foram de todo ruim. Em todos ele chegou, no mínimo, às quartas de final. Ele chegou em 2 semifinais também no torneio de Grand Slam. Porém, como ele tinha pontos a defender nos outros anos, ele acabou perdendo colocações. Claro, para Rafael Nadal e o Djokovic. No ano de 2012, ele voltou ao topo do ranking mundial, depois de vencer na grama na Inglaterra mais uma vez, sem contar alguns outros títulos também no circuito. Só que dessa vez o primeiro lugar no ranking veio com um sentimento muito especial. Foi quando ele bateu Pete Sampras como o jogador com mais tempo na liderança do ranking, com 286 semanas liderando o ranking da ATP. No ano de 2013 o desempenho caiu, mas não por causa da técnica dele não, mas sim por causa de uma contusão nas costas. Esse ano ele teve apenas um título ao longo dos torneios da ATP, caindo de 1º para 6º lugar ao final do ano no ranking da ATP. Graças a Deus, essa contusão não durou muito e no ano de 2014 ele voltou a brilhar, principalmente nos torneios Grand Slams. Não ganhou nenhum, mas, por exemplo, conseguiu chegar à final de Wimbledon. Claro que lá em Wimbledon ele chegava na final basicamente todo ano. Só que esse ano ficou marcado não pelo circuito da ATP, mas pelo título da Suíça na Copa Davis, em que Roger Federer conseguiu ajudar os suíços a chegar pela primeira vez. Junto com o seu compatriota, o Stanislav Wawrinka, que é um grande jogador também, os dois conseguiram levar a equipe da Suíça a um título inédito, numa final contra a França em Paris. Em 2016, infelizmente, foi um ano bem ruim para Federer. Ele chegou até a jogar o Aberto da Austrália, porém, a contusão no joelho, ele teve uma lesão no menisco, o que fez ele se afastar e ter que passar por cirurgia. Com isso, ele deixou boa parte da temporada por conta dessa contusão, até deixando de jogar o circuito de Saibro, por exemplo. Claro que por conta disso, sem título no ano, ele deixou pela primeira vez, depois de mais de 10 anos, o top 10 do ranking mundial. Em 2017, já recuperado das dores no joelho, da contusão, ele começou com o 17º no ranking e venceu 2 Grand Slams na sua volta triunfal ao tênis. Ele também ganhou outros títulos também no circuito, claro, óbvio, só que esses dois, claro, sendo os mais importantes, ficaram marcados. Primeiro na Austrália, onde ele venceu o seu grande rival, Rafael Nadal, na final.
E o Wimbledon, depois de várias finais, ele voltou a ganhar, vencendo o croata Marin Cilic. E pasmem, sem perder nenhum set. E por conta dessas vitórias, ele retornou ao número 3 no ranking mundial, depois de algum tempo, devido às lesões, ter saído dessa posição. No ano de 2018, toma o primeiro lugar no ranking mundial. Claro que também pelo fato do Nadal e Djokovic não conseguirem defender seus pontos no ranking, mas também porque ele conseguiu defender e ganhou alguns outros pontos em torneios importantes. Entre eles o título na Australian Open, logo no início da temporada. Só que essa liderança no ranking não durou muito tempo, até porque o Nadal e o Djokovic estavam super bem na temporada, ganhando vários títulos. E eles ficavam basicamente revisando essa primeira colocação. No ano de 2019, outro feito marcante para Roger Federer. Foi o ano que ele conquistou o seu 100º título da ATP, igualando o feito só alcançado por Ivan Lendl. Depois disso, a gente ficou meio órfão do Federer dentro do circuito mundial, porque no ano de 2020 ele teve uma outra contusão no joelho, que ele ficou basicamente fora a temporada inteira para se recuperar. Junto com isso, claro, veio a pandemia do coronavírus, que basicamente tirou os torneios da ATP de boa parte da temporada. E estamos nessa situação até hoje. Tanto é que nesse ano de 2001, o Roger Federer ainda não voltou. Lembrando, claro, que Roger Federer já está, nesse ano, completando 40 anos. Ou seja, uma longevidade no tênis incrível, alcançada por poucos tenistas, e nesse período sempre no topo. Lembrando que nesse período todo ele nunca deixou de estar no top 20 do mundo. Então, galera, vamos repassar alguns números e curiosidades olímpicas de Roger Federer aqui nessa última parte. Primeiro, ele tem, que ainda não terminou, uma carreira de mais de 1.200 vitórias e apenas 271 derrotas ao longo da sua trajetória profissional. Ao todo, Roger Federer tem 113 títulos no circuito da ATP, ficando atrás apenas em número de conquistas de Ivan Lendl. Em Grandes Slams, ele conquistou 20 por enquanto, sendo 6 na Austrália, 1 na França em Roland Garros, 8 em Wimbledon e 5 no US Open. Se formos contar os títulos de Masters Series, atual Masters 1000, ele conquistou 28 vezes. Além, é claro, de 4 Masters Cup, que é aquele torneio reunindo os 8 melhores ranqueados na temporada no final do ano. E é claro, ele foi o líder do ranking mundial em 310 semanas ao longo de sua carreira. Líder absoluto nesse quesito em toda a história. Nas Olimpíadas, Roger Federer teve sua primeira aparição em Sydney, na Austrália, no ano de 2000, onde ele teve um bom desempenho, chegando em quarto. Ele chegou à semifinal, perdendo a disputa em terceiro lugar e ficando sem medalha. Nos jogos seguintes, em Atenas, em 2004, ele acabou perdendo na segunda rodada, tanto no simples como também em duplas. Em Pequim, em 2008, ele chegou às quartas de final em simples. Ele que era um dos favoritos para a conquista do título. Não conseguiu, segue em frente. Porém, nas duplas, junto com Stanislav Wawrinka, que é um grande tenista também suíço, os dois conseguiram medalha de ouro. Nos jogos seguintes, em Londres, em 2012, Federer conseguiu seu melhor resultado jogando simples, que foi a medalha de prata naqueles jogos na grama de Wimbledon, perdendo a final para o dono da casa, o escocês, o inglês, Andy Murray. E nas duplas, repetindo a parceria com o Wawrinka, ele perdeu na segunda rodada, não repetindo o feito das Olimpíadas anteriores. Roger Federer foi o melhor tenista que eu vi jogar? Então, eu fico meio na dúvida. Como eu falei lá no vídeo do Sampras, para mim o Sampras foi o jogador melhor, mais dominante. E talvez por conta disso eu considere um pouco melhor do que o Roger Federer. Porém, o Federer tem mostrado uma faceta que me faça mudar de ideia. Você tem uma noção? Eu não tenho certeza muito de responder essa pergunta. Enquanto o Roger Federer é um jogador mais clássico e mais completo. Enquanto o Sampras tinha uma dificuldade de jogar lá atrás, trocando bola do fundo, o Roger Federer era muito bom nisso. E para ir na rede e volear essas coisas, ele também era muito bom. Um saque muito potente, preciso nos golpes. E ele dominou basicamente a década de 2000, principalmente ali no início, até o advento de Nadal, que conseguiu rivalizar com ele. Que os dois são muito bons, são rivais,
mas não são aqueles inimigos, sabe? Que um faz o outro crescer. Eu vejo isso nos dois. Nesse período aí, principalmente, até o Djokovic chegar, os dois mandavam no circuito mundial e eram os principais jogadores e ninguém chegava perto deles. E com o Djokovic chegando, eu vi esse cara se igualando aos outros dois e fazendo uma competição maravilhosa. E eles ficavam revezando realmente para ser o melhor. Então, cara, pra mim o Federer realmente é um dos grandes nomes do tênis. Tá ali entre o top 3 na história do tênis mundial, no masculino. E chegando ao primeiro. Obrigado, Roger Federer. Eu, como amante do tênis, não assisto tanto como assisti antigamente, mas eu assisto bastante, muito por conta do talento que você trouxe e da maravilha do jogo que você nos traz. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo. Não se esqueça da hashtag para se colocar no comentário, que é Maestro Suíço. Beleza? Maestro Suíço é a hashtag desse vídeo aqui. Coloca lá embaixo para eu saber que você está acompanhando o vídeo até o final, beleza? E que espero que você esteja gostando. Também não se esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Lembrando, vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. Valeu, galera, mais uma vez. Fica com Deus e até a próxima.